Bom, na aula de hoje a gente vai discutir o teorema fundamental do cálculo. Primeiramente eu vou enunciar o teorema, explicar a hipótese principal do teorema e após isso fazer alguns exemplos de aplicação desse mesmo teorema. Bom, então o teorema diz o seguinte, que se f for integrável no fechado AB e se f for uma primitiva de f nesse mesmo fechado AB, então a integral de a até b da f de x vai ser dada pelo valor dessa primitiva no ponto B menos o valor da primitiva no ponto A. Ou pode-se escrever que vai ser o valor da primitiva tomados no ponto de A até B, onde A é o limite inferior e B é o limite superior. Então essa é uma forma de você calcular integração a partir de primitivação, mas uma integral definida a partir de primitivação. Isso facilita muito os cálculos que a gente tem por fazer. Então vamos começar por um exemplo de uma função simples que já foi discutida na aula de primitivação. Então, nosso primeiro exemplo, vamos calcular a integral de 1 até 2 de uma função x ao quadrado, que a gente já viu qual é a primitiva na aula passada, de x. Bom, então pela aula passada a gente conseguiu ver o seguinte, que a primitiva de uma função é uma função que, quando derivada, dá a f que está dentro da tua integral. Então, a partir disso, eu sei que a primitiva da minha função x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Bom, normalmente numa primitivação, se a integral não fosse definida, que tem limite inferior e superior, você teria que ter uma constante acrescida nessa integral. Mas aqui, como a integral é definida, você não vai ter essa constante acrescida, porque a constante está sendo calculada automaticamente entre os valores de 1 até 2. Então, você está tomando a primitiva do valor de 1 até 2, onde 2 é o limite superior e 1 é o limite inferior. Então, agora tomando o valor dessa primitiva no limite superior e no limite inferior, a gente vai ter que no limite superior isso vai ser 2 ao cubo sobre 3, menos o valor de 1 ao cubo sobre 3. Isso vai dar 8 terços menos 1 terço, que o valor é 7 sobre 3. Então, 7 sobre 3 é o valor dessa integral. Note que se a gente for fazer um gráfico dessa função, né, o gráfico da função x ao quadrado, um esboço desse gráfico, seria o seguinte, né? Aqui a gente tem os dois eixos. Aqui o eixo x, o eixo y. Um gráfico sempre deve ter eixo, os eixos devem ser perpendiculares. Peço desculpa que aqui eu não tenho essa noção de como deixar perpendicular esse eixo, mas deve ser feito sempre com régua, um gráfico, de forma que esses eixos sempre estejam perpendiculares. Então a gente quer fazer o gráfico dessa função indo de 1 até 2. Se você fizer o gráfico da função indo de 1 até 2, você vai ver que f de 1 vale 1, né? Então vamos fazer uma escala aqui, aqui vale 1 e aqui vale 2. F de 1 vale 1, então estaria aqui, né, o primeiro ponto. F de 2 valeria 4, né? Então, 4. Então, o próximo ponto estaria aqui, né? Não esquecendo que isso é o gráfico de uma parábola, já que é x ao quadrado. Então, aqui temos uma curva de uma parábola. Claro que aqui ela não está tão acentuada, porque pegando um trecho pequeno, né? E como a gente viu por integração de Riemann, na verdade a integral vai estar calculando, nesse caso, exatamente essa área que está embaixo da curva. Pode ver que minha função é uma função que está apenas acima do eixo x, então é uma função positiva. Então, o valor calculado a partir do teorema fundamental do cálculo vai dar exatamente a área sobre a curva.
E essa área A, como foi calculado pela minha integração, ela vai ter o valor de 7/3. Então esse é um primeiro exemplo de integração utilizando o teorema fundamental do cálculo, um exemplo bem simples, mas muito aplicável. Vamos agora ver um segundo exemplo. No exemplo 2, vamos fazer o cálculo de uma função um pouquinho diferente. Vamos fazer o cálculo da integral de 0 até até π da função seno de x de x. Bom, a integral de 0 até π de seno de x, utilizando o teorema fundamental do cálculo, a gente sabe que isso é o valor da primitiva da função seno calculada nos limites inferior e superior. Para lembrar, a primitiva da função seno é uma função que, quando derivada, chega exatamente na função seno, que está dentro da minha integral. Então, qual função que, quando eu derivo, dá seno? Se você for ver, conforme a aula passada, a gente chegou na conclusão que essa é a função menos cosseno. Então, quer dizer que a integral do seno é menos cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos dá mais e volta para a função seno. Então, vai ser a função menos cosseno integrada de 0 até π. E essa vai ser a função a ser integrada. Novamente, aplicando o termo fundamental do cálculo, a gente vai calcular isso. Vai ser menos o valor do cosseno em π menos cosseno em 0. Note que eu tirei o menos para fora, para que fique mais claro, né, que aqui você está usando a primitiva no valor π menos a primitiva no valor 0. Tá? E o valor negativo eu tirei para fora aqui, ó, o menos, apenas para indicar, para ficar mais claro para vocês. Então, calculando isso, a gente chega que o cosseno de π vale menos 1. E o cosseno de 0 vale 1, mas menos com menos aqui, né? Então, menos 1 com menos 1 dá menos 2, com menos dá mais 2, que é o resultado dessa integral. Se a gente for fazer o gráfico dessa função, que é a função seno de 0 até π, um gráfico bem interessante de se fazer, a gente vai ter basicamente que aqui tem um eixo, aqui o outro eixo, aqui é o eixo x, o eixo y. A gente sabe que o valor máximo para uma função seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Né? Então, eu posso desenhar a parte de baixo do eixo aqui. Tentando... Claro que vocês têm o artifício da régua aí, coisa que eu não tenho aqui, para fazer isso de uma maneira mais aceitável. Mas para esboço aqui dá para entender. Então, vamos dividir isso aqui de 0 até π. Então, a gente pode ter o valor π sobre 2 aqui. E depois o valor π. Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 vai ser 1. E seno de π é 0 novamente. Então, você tem exatamente essa região na curva que a gente está desenhando. Note que nessa região, a função seno, que é a função que a gente está trabalhando,
ela é positiva definida. Então, quer dizer que ela está acima do eixo x. Então, numericamente, o cálculo dessa integral vai ser exatamente a área sobre a curva. Que pelo cálculo anterior, que a gente fez aqui, a gente chegou à conclusão que tem o valor 2, né? Portanto, a área aqui vai ser igual a 2 unidades. Então, aí, 2 exemplos para vocês começarem a trabalhar com o teorema fundamental do cálculo.